Senhor, queremos pedir nesse momento que o Senhor possa acalmar nossos corações, nos ajudar, nos concentrar, tirar todo o cansaço, todo o sono, e que o Senhor possa vir a falar aos nossos corações, Pai amado. Usa o teu servo, pastor Egberto, e que o Senhor possa iluminá-lo, que ele consiga repassar tudo que ele estudou da sua palavra, que seja para a sua honra e sua glória, e que o Senhor possa falar conosco. Fala aos nossos corações essa noite, Senhor. É que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Estamos diante aqui, nesse texto, de uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, que é muito conhecida. Uma parábola dentro de um contexto escatológico, mas que nos traz também um senso de responsabilidade para nós cristãos, de como estamos vivendo a nossa vida cristã. E eu quero falar então, a partir desse texto de Mateus capítulo 25, dos versículos 14 a 30, sobre esse assunto, responsabilidade cristã. Então, vamos ler esse texto, Mateus capítulo 25, dos versículos 14 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receioso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que esteja falando conosco nesta noite, por meio da sua santa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, misericórdia, graça, tão maravilhosamente expressas através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que, assumindo a condição humana, veio a esta terra para realizar tão grande obra de salvação sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tamanha graça, pois mesmo sendo pecadores, o Senhor nos enviou, nos amou e nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque ela revela Cristo, a sua palavra revela Cristo, e temos o privilégio de tê-lo aqui nesta noite, Senhor. Pedimos então que o Senhor, por meio dela, fale conosco, Senhor. Que o Senhor esteja agindo no nosso meio, falando ao nosso coração. Não nos deixe, Senhor, vivermos de forma displicente, mas nos ajude a termos um senso de responsabilidade na vida cristã,
dentro de uma perspectiva bíblica. Para isso nós precisamos do seu Santo Espírito agindo por meio da sua palavra no nosso meio. Eu declaro aqui a minha total dependência do Senhor e peço que o Senhor me use graciosamente nesta noite, falando ao meu coração e através da minha vida ao coração de cada um que estiver ao alcance da sua palavra. Faça isso por sua misericórdia e graça, é o que nós lhe pedimos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. E amém. Como eu disse, quero falar sobre responsabilidade cristã, porque a humanidade ela enfatiza muito os direitos. Isso é muito fruto da nossa natureza pecaminosa, querer mais focar nos nossos direitos, mas pouco nas nossas responsabilidades. Se você observar, há muito por aí afora de lutas pelos direitos. Sim, é importante lutar pelos direitos, mas é importante saber também que devemos ter um bom senso de responsabilidade. Pessoas desejam liberdade, mas sem prestação de contas. E isso não condiz muito com a perspectiva bíblica do que Deus requer de nós. Porque desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que o ser humano, ele é possuidor de responsabilidades. Deus deu ao homem responsabilidades. A Bíblia mostra isso de maneira muito clara. Desde Gênesis a Apocalipse, nós somos alertados de que tudo pertence ao Senhor. Nada que nós possuímos, de fato, em caráter absoluto, é nosso. Tudo nos foi confiado por parte de Deus para uma administração temporária. E essa verdade ela é muito repetida nas parábolas de Jesus. Esse senso de que um dia nós iremos prestar contas da nossa vida com Deus, ela é muito apresentada em várias parábolas, não só nessa parábola conhecida como a parábola dos talentos, mas em várias parábolas. E eu quero então que você observe essa ênfase em algumas delas. Por exemplo, nós estamos aqui em Mateus capítulo 25, mas no capítulo 24 de Mateus, dos versículos 45 até o 51, conta-se a parábola dos dois servos, que é conhecida como a parábola do servo bom e do servo mau. A parábola do servo bom é chamado por Jesus de um servo fiel, e o outro é um servo mau. Mas eu quero então ler dois versículos nessa parábola. O versículo 46, que Jesus diz que bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E olha o que diz o versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe. Aqui nós vemos um senso de que o Senhor destes servos vai voltar. E haverá uma prestação de conta com eles. Lucas também fala muito em suas parábolas, nas suas narrativas de suas parábolas de Jesus, falando sobre esse senso de responsabilidade. Lucas capítulo 12, nós temos então a parábola do servo vigilante. E Lucas 12... dos versículos 35 ao 48, eu não tenho a pretensão de ler todos os textos completos, mas quero então pegar os versículos que nos dão essa questão de que nós vamos prestar contas com a nossa vida cristã. Lucas capítulo 12, versículos 35 ao 48, como eu disse, conta a parábola do servo vigilante. E olha o que diz o versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Versículo 46. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Fala da vinda de um Senhor que irá prestar conta com seus servos e virá num dia em que ele não espera, assim como na outra parábola dos dois servos. No capítulo 16 de Lucas, um pouquinho mais adiante, uma série de parábolas é contada aqui do capítulo 15 em diante, mas no capítulo 16, então, versículo 1 a 13, tem a parábola do administrador infiel. É do versículo 1 até o versículo 13. Mas olha o que diz versículo 2. Versículo 1 e 2. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Olha o que diz versículo 2. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela.
parábola muito clara de alguém que tinha que prestar contas com seu Senhor. Também no capítulo 19 de Lucas aqui, capítulo 19 de Lucas, dos versículos 11 até o versículo 27, tem a parábola conhecida como a parábola das 10 minas. E versículo 15 diz assim: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Observe que nessas parábolas, elas têm um roteiro de uma estrutura que contém os seguintes aspectos. É um senhor que parte, ele confia algo aos seus servos. Em cada uma dessas parábolas há um período de espera, onde esses servos estão administrando algo, mas há um retorno do Senhor. Em cada uma delas, nesse retorno do Senhor, há um aspecto de prestação de conta por parte dos seus servos. E em todas essas parábolas é muito comum que aos servos fiéis ele recompensa, e aos infiéis ele exerce juízo. Cada uma dessas parábolas. Temos outras parábolas que falam sobre a volta de Cristo, mas essas especificamente citadas aqui, elas falam muito sobre esse senso de prestação de contas. Por isso nós temos que entender então que temos que viver com esse senso de responsabilidade cristã. Ou seja, não podemos viver de qualquer jeito. Por quê? Porque é muito claro nas Escrituras que o Senhor voltará e pedirá contas daquilo que Ele nos confiou. Então, não só nas parábolas nós vemos isso, nós vemos essa perspectiva. Desde o Jardim do Éden nós já vemos que Deus confiou algo a Adão, deu responsabilidades a Adão. Adão, ele recebeu o Jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, para cultivar e guardar. Ele tinha responsabilidades quando foi confiado ser colocado no Jardim do Éden, e foi confiado a ele algumas responsabilidades: cultivar aquele jardim, guardar aquele jardim. Muito interessante esse senso de proteção e provisão que ele tinha que ter. Mas aí o que é que acontece no capítulo 3? Adão peca. E lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão pecou, ele não assume a culpa. No capítulo 3, no versículo 12, observe: depois da queda de Adão, quando Deus vai confrontar Adão, graciosamente ele vai ao encontro de Adão, pergunta: onde estás? Aí Deus vai falar com o homem, diz o seguinte: então disse, aí o que Adão responde? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando Deus chega para Adão, ele confronta Adão dizendo: Adão, você comeu do fruto da árvore que eu te disse para não comer? A resposta de Adão: foi a mulher que tu me deste. Isso é transferência de responsabilidade. E aqui é o pecado trouxe essa consequência, né? Aqui nós vemos Adão transferindo sua responsabilidade para Eva, né? Isso ecoa muito na natureza humana. Nós temos essa tendência ainda de querer transferir responsabilidades para os outros. Mas Adão, ao passo que ele transfere a responsabilidade da culpa quando peca, nós vemos Jesus fazendo totalmente o contrário. Jesus assume a culpa, sendo ele totalmente inocente. Ao passo que Adão, sendo culpado, tentou transferir a culpa, Jesus, sendo absolutamente inocente, assume voluntariamente a nossa culpa, a responsabilidade pelos nossos pecados. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Adão transfere a responsabilidade. Jesus não. Ele assume a responsabilidade. De maneira que o primeiro, Adão, ele traz para nós condenação. O segundo, o Adão perfeito, Cristo, nos trouxe salvação.
E quem foi alcançado pela graça de Deus tem que ter essa consciência de que não pode viver de qualquer jeito. De que tem também responsabilidades que foram confiadas a nós. Pois, ao passo que cremos plenamente, totalmente, por meio das Escrituras, na soberania de Deus, no controle absoluto de Deus sobre todas as coisas, essa consciência da soberania de Deus, ela não elimina de forma nenhuma a responsabilidade humana. Temos responsabilidades com as coisas que Deus nos confiou. Isso permeia todas as Escrituras. Muito pelo contrário, a soberania de Deus, ela fortalece o nosso senso de responsabilidade. Porque nós sabemos que um dia nós estaremos diante daquele Deus soberano que nos confiou as coisas. E é muito importante nós termos essa consciência. Eu quero ir para o estudo dessa parábola de Mateus capítulo 25, dos versículos 14 a 30, da parábola dos talentos, com esse texto que o autor de Hebreus nos traz no capítulo 4, versículo 13, que é muito importante para nós. E não há criatura que não lhe seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Grave isso, lembre disso. Não há criatura na face da terra que não esteja manifesta ante a presença de Deus. De um Deus que conhece todas as coisas, conhece a minha vida, conhece a sua vida. Mas Ele mais do que conhece os nossos atos. Ele conhece o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. E um dia nós estaremos diante desse Deus. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Haverá um prestamento de contas para todos na face da terra. Tanto para cristãos como para não cristãos. E nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. Porque o fato de pertencermos ao Senhor deve nos dar um senso de que temos que prestar contas com Ele. Agora a pergunta então é: como é que nós devemos viver sabendo que um dia prestaremos contas com o nosso Senhor? Nós vamos observar nesse texto de Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, 3 coisas nessa noite. 3 verdades para nós. Primeiro, recursos nos foram confiados. Olha o que diz capítulo 25, versículo 14 e 15. Diz assim. 14. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então, partiu. Aqui tem uma expressão nesse versículo 14 que é: confiou-lhe os seus bens. Muito interessante aqui. Porque Jesus conta essa parábola aqui dentro de um contexto daquilo que é o sermão escatológico no capítulo 24 e no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E o contexto todo trata da segunda vinda de Jesus. Mas o ensino aqui de Jesus nessa parábola, ele não é simplesmente escatológico ou somente escatológico, mas também fala sobre administração, sobre como se deve conduzir a vida na ausência do Rei, do Senhor. E isso é muito importante para nós na vida cristã. O texto vai dizer no versículo 14 que no versículo 13 diz que ele confiou os seus bens. Mas o versículo 15 diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Aqui, essa parábola nos fala muito sobre Jesus Cristo, sobre sua ascensão, sobre sua segunda vinda, mas ela fala também sobre um aspecto importante para a vida cristã, que é o prestar contas. E como eu disse anteriormente, para todos vai haver uma prestação de contas. Para os cristãos haverá uma prestação de contas para os galardões. Nós estaremos sendo apresentados um dia diante de Deus e participaremos do tribunal de Cristo. Não vai ser um julgamento para a salvação, mas vai ser um julgamento para recebimento de galardões. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5:10, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Diz assim: porque importa que todos nós, os cristãos, a carta é para cristãos, e importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia estaremos diante do Senhor, os cristãos, mas
participaremos desse tribunal, é o tribunal de Cristo, para receber do Senhor, segundo o bem ou mal que tivermos feito no corpo. E a ideia aqui não tem nada a ver no contexto do que o apóstolo Paulo está falando sobre salvação. É os cristãos que serão recompensados por aquilo que tiverem feito. Muito interessante isso. Mas também não esqueça que essa parábola fala da segunda vinda de Cristo, sabendo que posteriormente também os incrédulos irão prestar contas com o Senhor. Participarão de um juízo, que é o juízo final, descrito em Apocalipse 20, dos versículos 11 ao 15. Aqui então nessa parábola, o texto do versículo 14 diz que Jesus diz que o Senhor confiou-lhe os seus bens. Aqui eles tinham que ter uma consciência. Nada era deles. Foi algo que foi confiado. Tudo pertencia ao Senhor destes servos. E a expressão aqui confiou demonstra totalmente a ideia de um depósito de confiança para administrar. Mas não sendo dono, não como proprietário. O dono está confiando algo a alguém para ser administrado. O Senhor distribuiu, aqui o Senhor desses servos distribuiu os talentos. Talentos, nós temos uma palavra no português, que é essa palavra no português talentos, numa conotação de habilidades. Não tem nada a ver aqui com o texto. O texto, às vezes alguns também pensam como uma moeda, mas na verdade era uma unidade de peso. O talento equivalia a entre 34 a 36 quilos de prata. E aí nós pensamos às vezes que é pouca coisa que o Senhor está distribuindo para os servos dele. Não, era muito. Era um valor alto, porque era em torno de entre 34 a 36 quilos de prata. E aqui equivalia mais ou menos a 6.000 denários. Um denário era o valor de uma diária de trabalho de um servo. 6.000 diárias de trabalho. Isso era equivalente mais ou menos pegando uma média de 300 dias trabalhados por ano, a 20 anos de trabalho. Não foi pouco que foi confiado a esses homens. Agora, é interessante como foi que foi distribuído. Foi conforme a soberania do Senhor. Ele deu 5 a um, 3 a outro e 1 a outro. 2 a outro e 1 a outro. 5 talentos a um, 2 a outro e somente 1 a outro, conforme ele quis. Soberania do Senhor. Agora foi também conforme a capacidade de cada um. Observou isso no texto? Versículo 15 diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. O Senhor não é somente soberano, Ele também conhece a capacidade dos seus servos. Por isso nós nunca podemos dizer que Ele nos confiou algo que é maior do que nós podemos administrar. Se Ele lhe deu responsabilidades, peça graça a Ele, sabedoria a Ele para administrar o que Ele nos deu. Mas Ele não é um Deus que dá muito e que dá acima do que nós podemos administrar. Não. O que nós temos é que ter um senso de administrar bem o que Ele nos confiou. Interessante. Ele confia conforme a capacidade de cada um. Eles não receberam a mesma quantidade. Isso não é nenhum aspecto de injustiça, não. Deus é criador do ser humano, de cada ser humano. E Ele conhece nossa capacidade. Eles não recebem a mesma quantidade, mas recebem a mesma responsabilidade. Eles tinham que administrar o que foi confiado a eles. E a questão é que fidelidade é algo muito individual, viu? Eles tinham que ser fiéis, cada um com o que o seu Senhor confiou. Da mesma forma nós temos que ser fiéis àquilo que Deus tem nos confiado, conscientes de que tudo pertence ao Senhor. Salmo 24, versículo 1, diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra, tudo pertence ao Senhor. O diabo não é dono das coisas dessa terra, não. Ele está solto aí, influenciando muita coisa nessa humanidade caída. Ele é o príncipe desse sistema, mundo aqui que nós vivemos. Mas o Senhor é soberano e a Ele pertence toda a terra. Não somente tudo que ela contém, mas também todos os que nela habitam. É o que diz o Salmo 24,
1. De maneira, meus irmãos, de que nós temos que ter um senso de responsabilidade com o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque tanto a nossa vida, quanto tudo que nós temos, tudo que nos foi confiado, nós devemos ter esse senso de responsabilidade, porque nós vamos prestar conta também. Nosso tempo, a nossa família, nosso trabalho, os nossos dons, o nosso dinheiro, o nosso ministério, o nosso servir, tudo é para Deus, tudo é dele. E devemos então conduzir a nossa vida com esse senso de responsabilidade. Todos eles receberam algo, e Deus também dá a nós, não somente no aspecto de bens para administrarmos, Ele nos dá também para nós cristãos dons. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3, Romanos 12, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele fala, eu quero ler do 3 ao 8, ele fala da distribuição que Deus faz à sua igreja, concedendo dons a cada um. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo, olhe bem, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, o faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Deus concedeu dons a cada um na sua igreja, e Ele fez isso conforme Ele quis, conforme o conselho da sua vontade, mas todos recebemos dons. A cada um de nós foi confiado os dons para servir ao Senhor. Ninguém poderá dizer no dia que for prestar contas com o Senhor: eu não tinha nada para fazer. Todos nós nos é confiado dons. O que nós precisamos é descobri-los e exercê-los na igreja do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo e para a expansão do reino. Nos foi então confiado, nos foi então trazido recursos espirituais, materiais, e nós temos que administrá-los, porque um dia então estaremos perante o Senhor. Mas tem um segundo aspecto então, que além de nos ter confiado recursos, Deus também requer de nós uma administração fiel. Capítulo 25, então, do versículo 16 em diante, vai dizer assim: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, e olhe bem, e ajustou conta com eles. Eu não sei como é que você imagina isso, mas o que Jesus quer despertar nos seus discípulos é esse senso de que nós temos responsabilidades, que um dia estaremos diante do Senhor. Ele diz que cada um que recebeu aqui, eles saíram a negociar com o que recebeu. O que recebeu 5, multiplicou, multiplicou e ganhou outros 5. O que recebeu 2, da mesma forma. Recebeu 2, trabalhou, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Já imaginou? Em torno de mais ou menos 35 quilos de prata sendo enterrados. Mas o texto diz que, versículo 19, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos. Sabe o que ele fez? Ajustou contas com eles. Os 2 primeiros tiveram esse senso de responsabilidade. Foram diligentes. Interessante. Não ficaram discutindo, viu? Não ficaram comparando as quantidades. Não, por que eu recebi 5 e esse 2? Por que eu recebi só 2 e ele 5? Um não ficou dizendo: não, por que me deu muito? É demais para me administrar. Não. O que recebeu pouco também não ficou reclamando. Eles foram diligentes em administrar. E aqui dá para perceber claramente que a ênfase da parábola não está em quantidade.
Mas sabem em quê? Em fidelidade. A questão não era a quantidade, as quantidades foram diferentes. Mas o que o Senhor esperava destes servos era fidelidade com o que lhe foi confiado. O terceiro servo, ele revela um coração bem diferente dos dois primeiros. Ele enterra aquilo que ele deveria multiplicar, aquilo que ele deveria administrar. Interessante que ele não desperdiçou, né? Ele simplesmente, sabe o que ele fez? O que o peixe faz? Nada. Ele só enterra e deixa lá do mesmo jeito. Irmãos, aqui há uma postura dele, e vai ser narrado isso no texto, de medo. E às vezes o medo, ele se torna uma desculpa para a desobediência. Às vezes o medo se torna uma desculpa para a negligência. E nós somos alertados pela palavra de Deus que até a omissão, ela é pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos é dito que, Tiago 4, 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago fala do pecado da omissão. Então, nós temos que ter uma postura de fidelidade. É o que Deus requer de nós. O texto segue dizendo que depois que voltou o Senhor daqueles servos, ajustou conta com eles. Aí versículo 20 diz, então aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5 dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Sabe o que ele escuta do seu Senhor? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Diz o versículo 22 que aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 talentos que ganhei. E sabe o que o Senhor deste servo diz? A mesma coisa. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Interessante que ele usa a mesma expressão, o Senhor destes servos usa a mesma expressão, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Mas ele confiou 5 a um e 2 ao outro. A ideia não era que 2 é pouco e 5 é muito aqui, não. 5 é mais do que o dobro do que o outro recebeu. O outro recebeu 1, o segundo aqui recebeu 2 e dobrou. E ainda só entrega 4. Né? Não é nem o que o outro tinha recebido. A questão, irmãos, fica clara que não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com fidelidade. A maneira como eles foram fiéis no que lhes foram confiados. E o servo diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Agora tem a postura do terceiro, que chega aqui, versículo 24, diz, chegando por fim o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Esse servo teve uma postura de medo, e como eu disse, o medo não pode ser desculpa para omissão. A negligência, meus irmãos, ela produz perdas. Negligência, o fato desse daqui ter pegado o que recebeu, o talento que recebeu e ter enterrado, você vai ver aqui que não só ele deixa de ouvir do seu Senhor um elogio, como também ele perde o que foi confiado a ele. Diz o versículo 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabia disso? Ele mesmo tinha dito, na boca dele. E depois, se você sabia disso, versículo 27 diz, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Agora o que diz o versículo 28? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Por quê?
Ele diz, versículo 29, porque ao todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até o que tem o quê? Porque a todo que tem se lhe dará em abundância. Que tem o quê? Nós pensamos numa questão de que tem bens, né? Que foi confiados. Não, a todos os três foram confiados. Aquele que tem esse senso de responsabilidade. É a todo que tem esse senso de administrar bem aquilo que Deus confia. A este vai ser acrescentado. Porque a fidelidade, ela produz frutos. Mas a negligência produz perdas, porque ele diz que ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como é que é o que não tem se ele tinha um talento? É o que não tem esse senso de temor ao Senhor, de administrar bem aquilo que foi confiado pelo Senhor a nós. Irmãos, tudo deve glorificar a Deus. Tudo que Ele nos confiou deve ser administrado para a glória dEle. Nós não somos donos da nossa vida. O nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa profissão, o nosso casamento, nossa família, tudo, na verdade, não é nosso. Nós usamos a expressão nosso, mas na verdade, tudo nos foi confiado por Deus. E deve ser administrado, portanto, para a glória dEle. Porque nós haveremos de prestar contas do que Deus nos confiou. Eclesiastes capítulo 10 vai dizer que tudo que te vier à mão para fazer, faz com o melhor das tuas forças. Isso é a sabedoria de Deus nos trazida, de que tudo que Ele nos confiou nós devemos fazer com o melhor que nós pudermos. Porque a soberania de Deus nunca é desculpa para a nossa negligência. Nunca deve ser desculpa para a nossa negligência. E quem crê na soberania de Deus deve ser alguém que se dedica ainda mais, porque sabe que um dia estará diante desse Deus soberano. Por isso Paulo, escrevendo sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração como para o Senhor e não para homens. Tudo que fizerdes, viu? Ciente de que receberei do Senhor o quê? A recompensa da herança. Porque a Cristo o Senhor é que estais servindo. Vimos que a nós nos foi confiado recursos. Vimos também que Deus requer de nós uma administração fiel daquilo que Ele nos confiou. Mas também vemos aqui nesse texto que haverá uma prestação de contas do que nos foi confiado. Como eu disse no versículo 19, diz: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Tudo que se desenrola aqui nessa parábola, da maneira como eles administraram tudo, está dentro desse ponto alto aqui, que era a volta do Senhor deles. Tudo girou em torno da volta desse Senhor. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O retorno parece que, no contexto da parábola, parecia demorado. Mas aconteceu. E assim também é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9 e 10, Pedro fala sobre a questão da vinda do Senhor, dizendo o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ele fala que a vinda do Senhor não é demorada como alguns pensam. Ele não tarda a vinda dele. Para alguns pode achar, mas cadê a promessa da vinda? Era esse o questionamento do primeiro século das pessoas. No primeiro século que as pessoas faziam. Cadê a vinda do Senhor? Ele prometeu que viria. Cadê que ainda não veio? E quase 2000 anos se passaram. Mas não pense que tarda o Senhor em cumprir a sua promessa. Ele voltará e um dia nós prestaremos contas com Ele.
E a recompensa, ela é proporcional à fidelidade. Então, apesar de parecer demorado para aqueles servos a vinda do seu Senhor, o retorno do seu Senhor, ela aconteceu. E acontecerá também com a vinda do nosso Senhor. E nada ficará escondido, viu? Até as coisas que foram enterradas aqui tiveram que ser arrancadas na hora da prestação de contas. O servo fiel, ele recebe elogios. Muito bem, servo bom e fiel. Ele não recebe elogio pelo tamanho do resultado, mas pela fidelidade dele em administrar bem aquilo que o seu Senhor confiou. Já o terceiro, ele perdeu o que ele foi confiado a ele. Ele aqui demonstra, esse terceiro servo aqui, demonstra que ele parece que ele não conhecia verdadeiramente o seu Senhor. Ele diz que, versículo 24, chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receioso escondi na terra o talento, aqui tens o que é teu. Ele diz: sabendo que és homem severo, que ceifa o que não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Mas esse saber dele a respeito do seu Senhor não era um saber de quem o conhecia verdadeiramente, senão teria reagido bem diante das informações que ele tinha. Porque no questionamento do Senhor, no versículo 26, quando ele respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregaste meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Alguma coisa ele teria que ter multiplicado, alguma coisa ele teria que ter feito com o que lhe foi confiado, de maneira que multiplicasse. Alguma coisa. Ele conhecia de informação de como ele era, mas não conhecia de relação a este Senhor. Porque senão ele teria reagido bem diante das informações que ele tinha a respeito do seu Senhor. De maneira que a condenação dele, aqui no texto, mostra que ele não tinha um conhecimento real do seu Senhor. Cristãos receberão galardões por tudo que tiverem feito para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, quero ver esse texto com você. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 12. Diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Versículo 14 diz: se permanecer a obra de alguém que sob fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Os crentes receberão galardões. Aqui não é, o contexto mostra que não tem a ver sobre salvação, tem a ver sobre boa administração daquilo que Deus nos confiou. E um dia nós, na prestação de contas, será provado tudo que nós fizermos. Interessante que vai ser provado pelo fogo, e ele revela aqui, ou fala aqui de alguns tipos de obras de cada um, usando materiais, né, no versículo 12. Contudo, se alguém edifica sobre fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, mas ele fala de outros 3 tipos de obras que são comparadas a madeira, feno e palha. Interessante que o nosso Senhor conhece profundamente cada um de nós, não somente o que nós fazemos, mas as motivações pelo que nós fazemos as coisas. E se a obra que nos foi confiada, ou se aquilo que nos foi confiado foi feito de fato para a glória do Senhor, receberá então galardões. Mas os incrédulos, na vinda do Senhor, receberão condenação. E quem rejeita a Cristo comparecerá sozinho diante do juiz, sem mediador, sem advogado, sem salvador.
e receberá a condenação. Mas os cristãos, eles comparecerão perante o juiz com o seu advogado, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que, sem culpa, assumiu a culpa, a nossa culpa, indo à cruz e sofrendo a condenação que nós merecíamos. Por isso, nós somos salvos pela graça de Deus, mas isso não nos exime das responsabilidades que temos daquilo que Ele confiou às nossas mãos. Então, aqui nós vemos que há apenas dois grupos diante do dia da prestação de contas: os que têm a Cristo e os que não têm. E quem está em Cristo, este não perde salvação, mas perderá galardões, dependendo se administrou mal o que Deus confiou. Mas quem rejeitou a Cristo vai comparecer perante o juiz sem representante, sem o representante da parte de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E isso lhe custará a eternidade. Então nós concluímos aqui que a Bíblia mostra claramente que haverá um encontro de prestação de contas. Um dia todos estaremos diante do Rei, como vimos lá em Hebreus 4:13. Todas as coisas estão descobertas e patentes ante aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. E no Éden, Adão tentou fugir da sua responsabilidade, tentou transferir a culpa. Como já vimos, Jesus fez o contrário. Ele assumiu voluntariamente a nossa culpa, sendo ele inocente. Isaías 53, versículo 5. Isaías profetizou o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele, sendo inocente, assumiu a nossa culpa. Ele foi transpassado lá naquela cruz por conta das nossas transgressões, ele foi moído por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que trouxe reconciliação entre o ser humano e Deus estava sobre Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Somente por meio do sacrifício de Cristo é que o ser humano pode ser resolvido o seu problema espiritual, sarado espiritualmente, reconciliado com Deus. E não esqueça, um dia haverá uma prestação de contas, um dia estaremos diante do Senhor. Mas na cruz, Jesus Cristo, Ele torna-se o nosso substituto. A nossa culpa, a Bíblia diz que foi colocada sobre Ele, e a justiça dele foi creditada a nós. Isso é o Evangelho. Isso é a maravilhosa notícia de que Jesus salva pecadores por meio da fé colocada no seu sacrifício redentor. Por isso temos só duas aplicações diante disso. Uma é para os não cristãos. Se você morrer sem Cristo Jesus, você prestará contas sozinho diante de Deus, sem o mediador, sem o Salvador. Mas lembre-se, ainda há graça, ainda há perdão. Creia em Cristo, reconheça Ele como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, para que quando você estiver diante de Deus, você tenha Ele lhe representando. Sim, somos pecadores, mas Cristo, o perfeito, nos substituiu naquela cruz. Pagou o preço pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Por isso, creia nele para que você tenha a vida eterna. Confesse-o diante de Deus e diante dos homens. Porque quem se envergonhar de Cristo, também ele se envergonhará diante de Deus, do Pai que está nos céus. Mas para nós crentes, nós não fazemos nada para conquistar a salvação. Tudo nos foi concedido pela graça. Nós temos que administrar bem o que Deus nos confiou, por conta que fomos salvos por essa graça. A obediência, ela não compra nada nos céus, mas glorifica ao Deus que está nos céus e nos confiou recursos. Quer que nós administremos o que Ele nos confiou de forma fiel, sabedores que um dia haveremos de prestar contas. Por isso, administre bem os dons que Deus nos deu. Devemos administrar bem nossa casa, ver como é que está a nossa vida, nosso casamento, nosso dinheiro, as nossas finanças, como é que temos administrado o nosso tempo, o nosso servir a Ele.
Um dia nós vamos prestar contas. Por isso, tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mateus capítulo 5, no versículo 16, no conhecido Sermão do Monte, Jesus diz para os seus discípulos: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Devemos fazer as coisas com esse senso de responsabilidade para a glória de Deus. E como será bom, né? Um dia, quando estivermos diante do Senhor, poder ouvir dele o que ele disse àqueles dois servos no capítulo 25, no versículo 21 e no versículo 23. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós temos que viver a vida cristã com esse senso de responsabilidade e não viver de qualquer jeito. Primeiro, por conta da glória de Deus. Segundo, por conta do testemunho de Cristo que nós carregamos. Muitas pessoas estão frustradas, não com Cristo, não com a igreja de Cristo, mas com o modo de viver de muitos que se dizem cristãos. Então, cuidemos de ter um bom testemunho para a glória de Deus. Cuidemos da nossa vida, de termos um senso de responsabilidade com tudo que Ele confiou às nossas mãos, quer sejam coisas materiais e principalmente as espirituais que Ele nos confiou. Que nós possamos ter uma vida voltada para Deus, o nosso Senhor, para Cristo, e vivamos com esse senso de responsabilidade. Todos nós um dia estaremos diante de Jesus, o Senhor, diante de Deus. Os cristãos estarão diante do tribunal de Cristo para receber os galardões por tudo que tiverem feito aqui. E aqueles que não cristãos estarão para receber o juízo por conta dos seus pecados. Como eu disse anteriormente, ainda há graça, ainda há perdão. Há salvação na pessoa de Jesus. Creia nele, reconheça-o como Senhor da sua vida, para que você tenha vida eterna. Mas creia para ser crente de verdade. Creia, porque muitos dizem assim: se for para ser crente do jeito que muitos são, eu não vou ser. Pois seja diferente. Pois creia em Cristo, toma um passo de fé com Cristo, receba de graça a salvação em Cristo, mas seja um crente que glorifica a Deus, que procura viver debaixo desse senhorio, certo de que um dia nós vamos prestar contas com esse Senhor, e deixa a vida do outro. Se ele não vive bem a vida cristã, ele também vai prestar contas. Não deixe de entregar sua vida a Jesus. Não deixe de reconhecê-lo como Senhor da sua vida por conta de como outros são ou como outros vivem. Quem precisa de salvação somos nós, sou eu, é você. E a salvação só é uma forma de ter. É pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque Atos 4:12 diz que e não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É por meio de Jesus. Recorra a Jesus. Reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha a salvação, perdão dos seus pecados e a vida eterna. Se você ainda não fez isso, faça, para a glória de Deus, para a salvação da sua alma. Porque um dia todos nós iremos prestar contas perante o Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Muito obrigado por tamanha graça, Senhor, derramada sobre nossa vida, mesmo sem merecermos, sendo nós pecadores, o Senhor nos amou. O Senhor nos entregou o seu Filho Jesus Cristo. E o justo morreu por nós injustos. Ele não cometendo pecado, o Senhor o fez pecado por nós.
Ele assumiu a culpa que nós, os pecadores, é que merecíamos sofrer. E lá naquela cruz morreu para nos dar perdão, salvação e vida eterna. Obrigado porque essa graça já atingiu a vida de muitos. O Senhor já abriu o entendimento de muitos para reconhecer que somente Jesus Cristo salva. Agora, Senhor, nos ajude a vivermos com um senso de responsabilidade diante daquilo que o Senhor nos confiou. Então, Senhor, nos ajude a vivermos para a glória do Senhor. Não nos deixe, Senhor, vivermos numa negligência espiritual, numa negligência de administrar o que o Senhor confiou em nossas mãos. Nos ajude, Senhor, porque até nisso nós precisamos do Senhor. Sua palavra nos diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso nós queremos declarar nossa dependência do Senhor e clamar o auxílio do Senhor para vivermos nessa terra de uma maneira que o seu nome seja glorificado. E que nós possamos ser despertados a servir mais e melhor ao Senhor, para a glória do Senhor. E, Senhor, clamamos por aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como Salvador. Que o seu Espírito Santo os convença do pecado de não crer em Cristo como Salvador de suas vidas. Que o Senhor esteja agindo, derramando graça e acrescentando no nosso meio, dia a dia, os que vão sendo salvos. Para a glória do Senhor é que nós lhe pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém.